Um prazer a todos. O meu nome é Felipe e eu sou da Daqui para Fora. Hoje ah, temos o prazer de conversar com a Clara, que está conectada aqui conosco. Mas antes de começar a entrevista, eu vou fazer uma breve apresentação da Daqui para Fora. Eu sei que muitos de vocês já nos conhecem, mas como todo evento, tem alguém que está chegando pela primeira vez. Então, para quem não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior há bastante tempo. E ao longo desses anos são milhares de alunos que se prepararam conosco para fazer a graduação. A nossa equipe aqui é grande, eu e outros 41 fizeram a faculdade fora, passamos por isso. E aqui tem algumas das universidades onde os nossos alunos estão estudando, tá? Nós preparamos para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e muitas universidades europeias. Estados Unidos continua sendo o principal destino dos alunos. Nós não temos nenhum tipo de acordo ou carinho especial com nenhuma das universidades, com nenhum dos países, mas é o país que possui o maior número de boas universidades, nas melhores do planeta. É o país que tem a maior flexibilidade acadêmica, que dá o espaço para um jovem mudar de curso ao longo da graduação, adicionar um curso, fazer uma dupla graduação. Então, isso acaba atraindo bastante gente. Porém, temos um número crescente de jovens mirando em outros locais, como Canadá, Reino Unido, Europa. Neste ano, a gente teve diferentes alunos se candidatando para 63 universidades europeias. Tá? Mas agora, vamos para o que interessa. Boa noite, Clara. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Felipe? Boa noite. Tudo, tudo jóia. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui hoje. Um prazer mesmo. Ah, quando fiquei sabendo de você, né, conversando com seus pais, sabendo de quanto você está aproveitando essa oportunidade, quanto que você está vivendo. Falei, poxa, a gente tem que bater um papo, que tem muita coisa legal para compartilhar. Obrigada, Então, obrigada eu. acho que é um processo muito importante para mim, então fico animada de falar sobre, porque foi transformador, assim. que legal, que legal. Então tá, vamos começar do começo. Clara, fala rapidinho quem é você, da onde você é, onde você está, tipo uma breve apresentação da Clara. É, meu nome é Clara, eu sou uma estudante agora de dupla graduação em Economia e Relações Internacionais na Universidade do Texas, em Austin. E eu sou de São Paulo originalmente, estudei no Colégio Albert Sabin, que é bem tradicionalmente brasileiro, então não vim de uma escola internacional. E agora eu tô no meu segundo ano de faculdade, começando agora, né? Segunda semana de aula, inclusive. E é um pouco sobre mim. É isso. Então, tá bom, então tá jóia. Então, ó, deixa eu dar um passo para trás, Clara. Me conta um pouco da sua jornada para chegar até aí, né? Você sempre pensou em estudar fora? Não? Como que foi essa ideia inicial de se candidatar para universidades nos Estados Unidos? Eu acho que desde pequena eu sempre tive muito interesse, eu sempre tive muita vontade. Começou com aquela ideia de ir fazer um intercâmbio e visitar e conhecer e viajar. E aí, quando eu fui me aprofundando sobre, eu percebi que não era só algo que eu queria fazer por um período curto, né? E que sim, eu queria fazer minha graduação de verdade no exterior, tô nos Estados Unidos agora. Mas eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade fora. Então, quando surgiu um pouco a ideia, assim, ainda bem que meus pais me deram muita força, mas foi tudo bem certo, assim, tipo, a gente não tinha muita noção do processo e como funcionava e as oportunidades. Então, eu acho que todo mundo lá em casa ficou só um pouco, assim, assustado, mas animado e ansioso para fazer acontecer. Legal, legal. E foi fácil a jornada? É, não, eu acho que não é fácil, assim, foi uma época acho que fica bem tenso no terceiro ano do ensino médio, né, e como eu vim de uma escola tradicional, com uma família que não tinha estudado fora, acabei prestando para os vestibulares no Brasil também, então passar por essa época de vestibular e terceiro ano, né, me formando, e aplicar para fora, que é um processo robusto. Assim, não foi fácil, mas acho que foi muito importante, assim, para mim e para quem eu sou hoje. Legal, que legal. E esse é um ponto que você trouxe que eu vejo conversando com os jovens. Tem gente que fica assustado com
com essa questão de levar os dois projetos paralelamente. Tá? E na prática, a maioria dos alunos que se preparam conosco faz vestibular no Brasil e também manda as applications para fora e depois decidem. Uhum. Qual que você, que você acha que foi mais desafiador no último ano para você? Eu acho que foi conciliar a rotina. Eu acho que eu podia ter feito a minha rotina de uma maneira que ficasse um pouco mais, menos pesado, assim. Mas no geral, eu acho que eu consegui organizar bem tudo que eu acho que daqui pra fora, inclusive, me ajudou nisso em organizar muito todas as etapas que eu tinha que fazer. Então nada ficou muito em cima da hora. E aí eu consegui fazer tanto os vestibulares quanto realizar todas as minhas applications. Mas acaba sendo bastante coisa pra fazer e eu acho que foi o que foi um pouco mais desafiador, assim, pra mim na reta final mesmo, sabe? De enviar tudo e fechar tudo, porque você acaba querendo rever texto e você quer rever como você escreveu tal coisa e você assistência nunca tá, sabe, fechando aquilo, mas tem uma hora que não dá mais pra você guardar e você tem que enviar tudo e tem que fazer as provas dos vestibulares, então foi só mais naquela reta final que fica tudo meio ao mesmo tempo, mas dá pra fazer assim, é tudo certo. Sim. Eu imagino que essa sensação do pronto, essa aqui é a melhor application que eu posso fazer. E apertar lá o submit deve ser uma sensação gostosa. Cara, eu acho que tira um peso, assim, porque eu sinto que, pra mim, pelo menos, o processo de application, ele acabou sendo muito sobre autodescoberta, assim, como você tem que é, escrever muitos textos, sabe? Se vender, você tem que aprender a se vender, e você tem que saber quem você é pra fazer isso. E assim, no terceiro ano do ensino médio, eu sinto que nem agora, no segundo ano de faculdade, eu consigo dizer com certeza, a Clara é tal pessoa. Mas eu sinto que Eu você tenho 40 anos e não tenho essa clareza ainda, então. Exato. Então você ter que resumir quem você é, sendo que você nem tem muita certeza quem você é, numa application é muito complicado, assim, é muito louco, mas eu acho que foi muito importante, porque eu acabei me envolvendo com muitas coisas que eu talvez não tivesse me envolvido caso eu não tivesse aplicando para fora. E assim, quando você lê um texto pronto de um personal statement, que é um texto que você vai falar sobre quem você é no geral, assim, e você lê e você fala, poxa, que legal, né? Essa sou eu de fato, essa sou a pessoa que eu sou. É, é muito prazeroso e você fica com orgulho até de enviar isso para as universidades. E que nem você falou, também enviar logo, assim, falar, ah, agora não tá mais na minha mão. É, Acho é. que é muito bom. Entendi, entendi. E como que você acredita que a daqui para fora te ajudou? Tipo, teve algum ponto específico que foi mais claro? Qual foi o ponto que. Eu acho que eu mencionei ali, é que assim, como quando eu comecei o processo, eu acho que eu fiquei bem obcecada com o processo, então eu acabei estudando muito sobre as coisas que eu tinha que fazer. Mas eu acho que a daqui pra fora me ajudou essencialmente na parte de organizar quando fazer cada coisa. Porque é um Uhum. processo muito longo e são muitas etapas, então, para você não se perder e acabar procrastinando em algumas coisas, ou sabe, se deixando levar, eu acho que a daqui pra fora foi essencial pra mim nisso, assim, os mentores de tipo, ah, agora é a hora de fazer tal coisa, agora é a hora de focar nisso. E aí quando eu me pegava, por exemplo, ansiosa com alguma coisa que só ia acontecer lá na frente, eles falavam, calma, volta um pouco, a gente tem que fazer essa etapa agora. Ou se eu tava, sei lá, tinha um texto que eu tinha pra entregar e eu tava procrastinando nesse texto e focando em outra coisa. Eles falavam, não, agora é a hora de redirecionar o seu esforço. Então eu acho que pra isso foi muito importante, assim. Isso de fato eu vejo acontecendo. Isso cada vez mais tem sido importante. Sabe o que eu vejo acontecendo, Clara? Os jovens, como você, pesquisam sobre o assunto e veem um vídeo no TikTok ou no YouTube ou conversam com alguém que já foi. E isso é super legal. Os jovens têm que fazer isso porque é um processo que eles têm que pegar a direção e tocar ali. Mas existem muitas verdades nesse processo. E o que é verdade para Clara não necessariamente vai ser verdade para Joana, que não necessariamente vai ser para o Matheus. Então, você construiu sua linda história do seu jeito, mas a sua verdade é uma verdade absoluta. E eu vejo alguns jovens, poxa, exemplo prático. Semana passada eu estava conversando com um menino que quer fazer ciência da computação, e aí ele começou a querer se envolver com um projeto era de doação de comida, de sopa, alguma coisa assim. E ele, não, mas porque minha prima que está na universidade tal falou que isso foi muito importante para ela, mas não tinha nada a ver com ele. Então a gente tem que continuar a manter essa narrativa que faz sentido, Sim. isso é legal.
Tá? E você teria feito algo diferente no terceiro ano? Eu acho que eu teria procrastinado, assim, no geral eu acho que não. Eu só teria procrastinado um pouco menos, talvez, no final, porque acho que eu acabei também ficando com muita coisa para fazer, e aí eu poderia ter feito algumas coisas um pouco mais, tipo, desenvolvido, por exemplo, ter alguns essays meus um pouco melhor se eu tivesse trabalhado mais em cima deles. Mas de resto, assim, eu acho que foi tudo, assim, bem tranquilo e uma jornada que foi muito, muito real, muito boa para mim, assim. Então, acho que não Legal. faria muitas coisas diferentemente, não. E aí você falou dos muitos esses, realmente são vários. Para quantas universidades você se candidatou? Eu me candidatei para 19 universidades. É. Então foi, assim, bastante coisa, não é muito normal. E eu não sei se hoje em dia Uhum. teria aplicado para tantas, mas na época, Naquele momento, com aquelas informações, foi a melhor exato, decisão. foi exato. É. Eu apliquei para Uhum. 19 e eu apliquei para 16 nos Estados Unidos e 15 nos Estados Unidos e 3 no exterior. Talvez tenham sido 18, mas 3 na Europa. Entendi, entendi, tá. E vamos lá. Daí você passou em várias universidades, sucesso, celebração, primeira cartinha de aprovação, baixa a preocupação, deu certo. E aí, como que foi para você definir para qual universidade, em qual universidade você se matricularia? Então, eu acho que durante o Daqui Pra Fora me ajudou muito nisso também. Os meus mentores foram muito bons em me ajudar a decidir as faculdades para que eu ia aplicar. Tanto que eu apliquei para muitas, mas todas eu realmente gostava e eu realmente conseguiria me ver estudando lá. Então, quando chegou a minha Uhum. primeira aprovação, eu falei, cara, ok, é esse o plano e eu vou. Eu vou, não, não tem jeito. Mas eu tinha as que eu era, né, mais fã, e aí eu recebi a minha faculdade que eu tô agora, que é a UT, eu recebi ela bem cedo durante o meu processo. E aí, no momento que eu recebi, foi o momento que eu falei assim, cara, vou ficar muito feliz com todas as outras que vierem, mas eu já tinha. Gente, tipo assim, eu lembro que a família inteira chorou. Eu abri a aceitação. Foi um grito lá em casa, todo mundo em festa, eu chorei. Então, assim, eu tinha muita vontade de vir pra cá. E aí eu fiquei entre a UT, que eu tô agora, e algumas outras que eu tinha ganhado muita bolsa de estudo, que, né, influencia bastante ali na decisão. Mas, infelizmente, assim, eu sabia não infelizmente, O felizmente, coração já tinha dono. eu já era muito fã, então assim, não teve muito debate, assim, e é ótima faculdade, né, academicamente, então não teve muito debate, assim. Entendi, entendi. Tá bom, vamos lá. E aí escolheu o UT, foi, decidiu, matriculou. E o que que hoje? E aí eu sei que a gente vai voltar para alguns passos anteriores, mas o que que hoje você mais gosta na sua universidade? Nossa, eu acho que o que eu mais gosto na UT assim, é uma faculdade muito grande, né? São quase 50.000 alunos. É uma grande faculdade dos Estados Unidos. E a infraestrutura aqui é surreal, assim. Ainda às vezes, quando eu tô andando pelo campus, eu me surpreendo. São muitas oportunidades, muitas coisas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os prédios, todo o investimento que a gente tem em Sim. educação. Então, outro dia tem uma rua aqui, né, que atravessa a universidade, que é só para pedestres. E aí, os alunos de, por exemplo, ciência da computação, engenharia, eles constroem robôs. E aí, os robôs vão passando, tipo, os carrinhos vão passando como pedestres. Então, assim, você vai na academia e a academia parece, juro, parece de um centro olímpico, é linda, o tanto de coisas, assim, arrumados, os prédios, o tanto de pesquisa, investimento para pesquisa. Então, todas as oportunidades, assim, que a faculdade me dá, eu acho que é o meu favorito, porque tem muita oportunidade em todas as áreas, assim, você vê tanto na parte de ciências, então, até medicina, biologia ou engenharias da vida, quanto para humanidades, que é onde eu tô, é muito, é muito insano, assim, é muito legal de ver.
Que legal, que legal. É, a estrutura é diferente mesmo, não tem como falar, né? E voltando agora para o começo. Você chegou na universidade, como foi a adaptação? Assim, eu vim e minha faculdade tem muito texano. É, eu acho que eu me adaptei melhor do que eu estava achando que eu ia me adaptar, mas foi porque logo que eu cheguei eu me enfiei de cabeça em 1000 atividades extracurriculares. Então, a gente tem, tipo, nas primeiras semanas, né, feiras de carreira, feiras de vários clubes. Então, os clubes, eles ficam colocando stands para poder vender o clube mesmo, e você conhecer, e eles fazem sessões de informação. E eu fui em tudo, assim, eu conheci 1000 clubes diferentes, e aí eu passei pelo processo seletivo de vários, acabei entrando, e assim eu conheci muita gente. Conheci muita gente logo de cara, tinha evento sempre, então eu acho que isso me ajudou a não ficar com um sentimento. Óbvio que eu senti muita saudade de casa, ainda sinto, eu amo o Brasil, sou muito próxima da minha família, é, mas eu acho que foi essencial para eu conseguir me adaptar rápido e criar uma rotina mesmo de tipo de vida, entendeu? E não só ficar, do dormitório para a faculdade, da faculdade para o dormitório. Eu acabei tendo, me ajudou na minha vida social também fazer parte de todas essas organizações, assim. Clubes, vamos dar uma ideia de tamanho, assim. Porque clubes, só para todo mundo ficar claro, o que que significa clubes da universidade e quantos clubes tem na UT Austin? A UT tem mais de 300 clubes, eu acho, diferentes, e são clubes que vão. Tem vários de tipo, business, administração normal, até tem um clube que é um clube onde as pessoas que gostam de comer alface se juntam e comem alface juntas. Então, tem vários. Literalmente, assim, é uma loucura. Então, são muitos clubes para todos os tipos de interesse. Tem de voluntariado, tem os mais profissionais de, ciência da computação. Então tem todos esses clubes diferentes e assim, são clubes bem grandes, depende, obviamente, da popularidade do clube que você vai entrar, mas são clubes com bastante gente. Eu tô em um agora, que nós somos, eu acho, 60 pessoas ativas, membros ativos, então é muito legal, você acaba realmente conhecendo muita gente, e são pessoas que têm um interesse parecido com o seu, assim, e não necessariamente que tem a ver com a sua graduação. Então, eu tenho amigos que estão se graduando em economia e estão num grupo que se chama Texas Flight, que eles constroem aviões e aí vão competir em outras faculdades. Então, é muito de você explorar mesmo o que você gosta de fazer e conhecer gente que também gosta de fazer aquilo, assim. Então, é bem legal e é uma variedade muito grande de clubes, assim, e de organizações. Legal. É, os clubes, pelo que eu escuto dos alunos e na minha experiência também, foram muito importantes para adaptação. E isso, de fato, essa dica que você deu foi crucial. Eu sei que tem alunos que vão começar a faculdade agora no próximo ano, por exemplo, que estão assistindo. O que você falou é crucial. Você tem que chegar na universidade e viver a vida da universidade. É claro que você vai manter contato com a sua família, com seus amigos, mas quanto mais você mergulhar nesse novo mundo, mais fácil é para se adaptar e ter uma jornada feliz. E como tem muita gente fazendo isso também, você acaba, assim, por exemplo, eu tô no grupo dos brasileiros, né? Eu sou presidente da Brasa aqui na UT. E aí todos os brasileiros participam da Brasa, que é a organização de brasileiros, mas todos têm o seu próprio interesse fora da Brasa e participam dos seus clubes. E acaba que se você não que você é obrigado a participar de nada, óbvio, mas se você não participa, você fica meio assim, tá todo mundo participando de alguma coisa, todo mundo tem seus próprios grupos e você não tá formando o seu próprio, né, grupo e se envolvendo. Então você fica com vontade, eu acho mesmo, de tipo, participar e tal. Eu acho que realmente facilita, que nem você falou, facilita muito a sua adaptação, com certeza. E o que que é a Brasa? Então, a Brasa, ela é a organização de brasileiros ao redor do mundo e tem capítulos em todas, a maioria, todas não, a maioria das faculdades nos Estados Unidos, na Europa, e é uma organização assim, eu acho que em cada faculdade ela funciona especificamente de uma maneira, mas ela é uma rede muito interessante de networking mesmo entre brasileiros, tanto profissional quanto social. E assim, eu conheci muita gente por conta da Brasa, e
por conta da Brasa agora no ao redor dos Estados Unidos. Então tem eventos profissionais muito grandes que ocorrem por conta das Brasas e vários recrutadores, né, vêm tipo de emprego, vão até as Brasas, entram em contato com as Brasas para recrutar brasileiros. Então é uma rede bem interessante de contato assim que existe. E aí, só reforçando, tem empresas brasileiras que patrocinam a Brasa, correto? Correto, 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 sim. As brasas, várias empresas brasileiras vêm, patrocinam a Brasa e patrocinam esses eventos da Brasa. Então, a gente tem dois que são grandes que eu conheço, que é o Brasa Summit, que acontece normalmente em Nova York, e tem o Brasa Connect, que acontece na Flórida, e inúmeras empresas, e são eventos real muito grandes, e inúmeras empresas vão, e aí você conversa com os recrutadores, conversa com CEOs. Então, é uma organização, assim, bem legal de fazer parte. Legal. Isso faz diferença. Eu vejo muitos alunos que conseguem ótimas oportunidades aqui no Brasil durante a universidade e até depois da universidade por conta desse relacionamento. Todo brasileiro que Com está certeza. fazendo faculdade fora tem que se envolver com a Brasa. Isso é. E assim, socialmente também, eu acho. É que eu sinto que ninguém é como os brasileiros, entendeu? Então, nas faculdades, por mais que você faça seus amigos americanos, eu acho que às vezes é bem interessante você ter aquela rede de apoio brasileira que vai entender como você está se sentindo, às vezes, entendeu? Aquela saudade de uma comida brasileira, saudade de escutar uma música brasileira, de conversar em português, porque você fala inglês o tempo inteiro. Então, eu acho que tanto socialmente quanto, né, profissionalmente é importante estar conectado ali com a Brasa. Então, e aí, voltando para o passo da adaptação, a recepção dos americanos. Porque você chegou, e essa é uma questão, né? Todo mundo tem seus conceitos, seus preconceitos. Você foi para o Texas, que tem gente que já vira, torce o nariz, Texas. E, e é uma universidade que tem uma população grande estadual, né, de jovens do Texas. Como que foi para você se enturmar, se adaptar aí com os americanos da universidade? Então, eu senti que no começo foi um pouco mais complicado, porque que nem você falou, como a população é muito estadual, muitas pessoas já se conhecem, então chegam aqui na UT já tendo, no mínimo, noção de um grupo de amigos e tal. É, Mas, honestamente, eu tava com esse, eu acho, preconceito, né, de Texas e ser brasileira, e eu tava meio receosa, mas eu achei os texanos surpreendentemente muito simpáticos e muito acolhedores. Eles são genuinamente aqui muito receptivos, foram pelo menos comigo muito receptivos, e eu consegui fazer muitos amigos americanos muito rápido. Tenho uma grande quantidade de amigos americanos, inclusive. E eles são bem tranquilos, eles acham até interessante. Eu acho que como tem muito texano, eles adoram quando eles conhecem brasileiros. Eles ficam, meu Deus, Brasil, e perguntam como é, e perguntam sobre, querem ir em eventos, né, da Brasa. Inclusive, a gente vai ter um evento de independência agora, e vários amigos americanos meus vão para poder conhecer os brasileiros. Então, assim, foi bem positivo, bem mais positivo, inclusive, do que eu esperava. Que legal. E os professores? No começo, primeiro semestre, você brasileira chegando lá, como que foi o acolhimento ou não acolhimento dos professores com você? A maioria das minhas aulas aqui, como é uma faculdade muito grande e as aulas que você começa no seu primeiro semestre são meio que gerais, né, para todo mundo, e são aulas muito grandes, contato com os professores eu tive menos, eu só tive mais quando eu fui mais atrás e no horário deles que eles têm de office, né, que eles chamam, que é quando eles podem tirar dúvidas para os alunos. Mas todas as vezes que eu falei que eu era brasileira ou que eu falei que eu era internacional, eu fui muito bem acolhida. Tem uma comunidade, eu acho que muitos professores aqui, né, na UT são internacionais e estão fazendo o PhD ou mestrado deles aqui. Então, eles são bem receptivos e eu não senti em momento algum nenhum, sabe, nenhuma discriminação e nem nada do tipo. Eles foram bem legais e normalmente eles têm dúvidas, inclusive, sobre o Brasil. Eu tô em aulas agora que são um pouco menores e aí você tem que se apresentar pra turma e tal. E eu falo, eu sou do Brasil. Aí eles ficam, meu Deus, sério, como que você veio pra cá? Sempre me perguntam, acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, que é como você veio parar aqui no Texas? Aí eu fico, gente, eu também não sei, foi um conjunto de coisas, então são bem receptivos. Né? E aí, falando das aulas e tudo mais, quantas horas por semana você passa em sala de aula?
Por semana, eu passo em média, eu acho que 15 horas em sala de aula, e aí o resto é mais fazendo trabalho ou participando das minhas organizações e tal. Não acho que é tanto Tá, tempo. e esse é um ponto importante. Porque são 15 horas por semana e você está fazendo, você falou no começo, uma dupla graduação. Uhum. Como é que essa conta fecha? Então, assim, eu provavelmente, porque aqui na minha faculdade, por exemplo, a regra é que você tem que fazer, se você é internacional, no mínimo 12 horas de crédito e no Uhum. máximo 17. E aí, Uhum. para eu me formar com uma dupla graduação, vou ter que fazer, em média, 15 a 17 horas todos os semestres. Uhum. E assim, a gente não fica tanto tempo, eu acho, em sala de aula, mas a gente tem uma carga de trabalhos grande. Então, eu tenho Tá. muita leitura para fazer e muitos trabalhos para entregar, muitos essays, né? Muitas lições, eu acho. Então, eu não sei como funciona direito, eu sei que funciona. A conta fecha e Não, mas, eu estudo mas bastante. você se prepara para a aula também, correto? Exato, eu vou para aula, normalmente eu tenho várias leituras que eu tenho que realizar antes da aula, e aí eu chego lá e o professor já, né, já engata naquilo, vai falando, então se você também não se prepara e não acompanha tudo que você tem que fazer, você pode acabar ficando um pouco perdido, porque os professores vão sabe, vão rápido, porque a gente não tem muito tempo de sala de aula, assim, durante a semana. Entendi. Legal. E aí você falou que fazia a dupla graduação, mas como que foi para você escolher o curso? Você já tinha um curso em mente quando você chegou aí e eventualmente você adicionou mais um. Conta Sim. para gente como que funciona essa questão. Então, o meu primeiro curso, ele foi Relações Internacionais, e eu sempre tive vontade de fazer RI, é, só que eu sempre tive interesse em muitas outras coisas, e foi por isso um dos motivos de eu ter vindo estudar fora. Porque eu sempre quis ter essa possibilidade de explorar outras matérias e explorar outros assuntos. E aí, aqui na minha faculdade, o curso de Relações Internacionais, especificamente, ele tem 4 caminhos que você pode seguir. E um deles aí tem o caminho de mídia, o caminho de segurança internacional, e aí tem um caminho que é de political economy, que é economia política, teoricamente, e foi o caminho que eu escolhi seguir. E aí muitas dessas aulas, elas se cruzavam com economia, que é meu segundo major agora. E aí eu achei que fez bastante sentido, assim, adicionar mais um, porque isso que é o legal também, eu posso pegar muitas aulas para fazer, e eu não pago mais para adicionar um curso a mais. Então eu falei, eu já tô aqui, eu já tô com tempo para estudar, eu acho que eu vou aproveitar o máximo que eu puder e vou adicionar mais um curso e vou aprender sobre outra coisa que eu me interesso. E aí eu acabei adicionando economia, e aí eu posso pegar outras eletivas de economia e eu posso acabar adicionando um minor depois, que é como se fosse uma graduação, só que menor, são menos horas e você ganha um certificado. Então, foi meio que assim, eu fui só, sabe, descobrindo o que eu gostava, fazendo as aulas e percebendo que eu podia explorar, fazer isso. Eu tenho amigos que fazem, e assim, tudo bem que RI e economia são bem ali juntos, né, parecidos. Próximos, aham. Eu tenho amigos que fazem cursos completamente diferentes e fazem dupla graduação de cursos completamente diferentes porque eles têm interesse em cursar as duas coisas. Então, eu acho que é bem positivo, é bem legal essa possibilidade que a gente tem de ficar combinando e descombinando as aulas para fazer e os cursos e tal. Legal. Então, e aí a gente falou das aulas, da parte da sala de aula, mas na universidade tem muita vida, né? Você falou 15 horas de aula, você tem que estudar, se preparar, tem os trabalhos, mas tem uma vida que acontece na universidade. Uhum. O que que tem, o que que acontece no dia a dia que você gosta, que você se envolve, ou até nos finais de semana? Legal. Eu acho que assim, eu sou um pouco enviesada porque eu gosto muito de esportes, eu sempre gostei muito. E eu vim para uma faculdade que é muito focada nisso. Então, eu pessoalmente, vou muito aos jogos da universidade que a gente tem. E todos os esportes. Eu assisto, tem jogo de vôlei, eu vou, tem jogo de futebol americano, eu vou, basquete, eu vou em todos que eu puder, porque é muito legal. Assim, o pessoal se junta é, com uma comunidade mesmo, vai todo mundo torcer e é muito legal. Mas as organizações têm muitos eventos, tipo, Quantas mil pessoas cabem no estádio da UT Austin? 110 ou 105 mil. E todo jogo
já tá, a gente tem jogo sábado, já acabaram os ingressos, não tem mais. O estádio é maior do que o Maracanã, pra vocês terem noção. Tipo assim, é gigante, é absurdo e é muito assim, você tem os jogos, né? Os jogos são um evento, e aí você tem toda a dança das cheerleaders, e você tem os aviões, né, que passam por cima, você tem a música. Eu aprendi a cantar o hino do Texas, eu aprendi a cantar o hino da faculdade. Então, é um evento, assim, a gente fica. O sábado inteiro, por exemplo, é isso, e é vivendo isso, e é muito legal. Eu não conhecia futebol americano antes de vir pra cá, eu nunca tinha assistido. E depois que eu cheguei aqui, eu virei completamente fã. Eu sou super fã, então é muito legal toda a cena de esportes aqui. Muito legal. Ah, que legal. Então. E aí tem o resto dos recursos, né? Da faculdade, esporte, tem Exato. Exato, a gente vai. Eu acho que Austin, especificamente, é uma cidade muito ao ar livre, e agora que tá quente, então a gente faz muitas atividades de trilha, ou tem piscinas naturais aqui, ou você vai andar de caiaque no rio. Então é bem legal. Muitas dessas, assim. E as organizações fazem também muitos eventos para conhecer as pessoas e para conhecerem a organização. Então você vai e conhece as pessoas, é tipo uma social, eu acho. Então Uhum. é bem, assim, eu acho que tem muita, a vida social aqui é muito, muito grande, assim, você nunca tá parado, você sempre tá fazendo alguma coisa, assim, é bem, bem legal. Tá. Eu vou aproveitar e fazer uma pausa bem rapidinho aqui, porque eu queria. Tem mais perguntas que eu vou fazer e depois vou deixar um tempo para as pessoas fazerem perguntas para a gente responder. Mas eu vou abrir para vocês que estão assistindo aqui um pequeno survey que vocês vão responder perguntas rápidas. São 2 minutinhos. Se vocês que estão assistindo puderem passar as informações sobre vocês aqui, e aí até me direciona para fazer perguntas que podem fazer sentido para vocês. Eu vou deixar aberto aqui, é múltipla escolha, então são 5 questões. Vai ser um prazer ver o que vocês estão dizendo aí de vocês. Mas voltando aqui, então tá. Tem os clubes, tem as organizações, tem os esportes. O que você não gosta da faculdade? Essa eu peguei você de surpresa, porque eu não tava, a É, gente não tinha falado sobre isso. cara, eu acho que eu vou parecer muito baba-ovo, eu acho que eu vou parecer muito baba-ovo. Eu não tenho, eu realmente, eu posso estar em lua de mel ainda com a faculdade, mas eu não tenho algo que eu não gosto, assim, mesmo. Eu gosto de tudo, eu sou muito feliz, assim, muito apaixonada pela faculdade, então não tem nada que eu olhe e fale, nossa, desgosto disso. Eu real, Tá bom. tudo pra mim. Eu vou pensar, eu Que vou ficar legal. pensando em alguma coisa. Se eu lembrar, Se você lembrar, você fala. Se lembrar, você beleza. fala. Então tá, beleza. E aí, voltando aqui para a questão da faculdade. Você está aí na faculdade, daí você está se envolvendo, está tendo as aulas, professores, você está começando o segundo ano agora, correto? Uhum, sim. E aí começa a questão de mercado de trabalho e tal, que é natural pensar. A universidade dá algum tipo de suporte para isso? E como funciona? Assim, a UT, por ela ser uma das melhores faculdades do Texas, na capital do Texas, né, que é Austin, e enquanto tá tendo todo o movimento nos Estados Unidos agora, muitas empresas grandes estão vindo fazer sede e criando, abrindo escritórios aqui em Austin. Eu acho que a gente acaba tendo uma vantagem um pouco grande, porque tem muitos eventos profissionais aqui. E é uma faculdade que realmente eu acho que se preocupa com isso. Eu lembro que no meu primeiro semestre eles fazem muitos eventos de feiras de carreiras, então grandes empresas vêm e colocam stands e você fala com os representantes, né, as pessoas que estão representando, leva o seu currículo, bate um papo, fala das vagas, e tem muitos eventos desses, e a gente tem vários, como se fossem apps aqui da faculdade, que você se conecta e você pode conversar com pessoas que já estudaram na UT e agora já estão no mercado de trabalho procurando pessoas para recrutar, ou só simplesmente recrutadores de empresas que estão mandando mensagem para você sempre falando: Oi, tudo bem? Vai ter um evento falando sobre tal vaga. Você quer participar? Então, eu acho que a faculdade dá muito apoio profissional, assim, muito apoio mesmo. A gente tem contato o tempo inteiro com grandes corporações e eu acho que me ajudou bastante a, sabe, prestar atenção, assim, nas coisas e É algo que está no seu radar. com certeza, com certeza. E eu acho que isso aconteceu de ficar tanto no meu radar por conta também da faculdade, por conta de todos os eventos que eles promoveram.
que eu acabei, sabe, pegando algumas dicas, e eles têm um centro, né, que é um centro de carreiras aqui. Então você pode falar com o advisor e eles vão te ajudar, né, pensar em quais vagas você está mais interessado, ou te ajudar a construir um currículo melhor, a tirar, eles tiram até foto profissional para você colocar no seu, sei lá, LinkedIn. Então eles têm uma ajuda muito grande, eles ajudam com entrevista. Eu sei, eu tenho amigas que foram para treinar a segunda fase de entrevista, de processo seletivo. Então, assim, tem um suporte muito grande, é saber só também procurar e achar esses suportes que eles realmente oferecem, e eu acho que ajuda bastante, assim, nesse Tem que ter processo, né? iniciativa, né, Clara? Tem Uhum. que ter iniciativa de ir atrás. Ah, com certeza. Mas eu acho, exato, é com tudo. Eu sinto que todo mundo que tá indo estudar fora já tá com uma iniciativa a mais. Mas, de fato, quando chegar aqui também tem que continuar com essa garra, né, que veio de toda a application e realmente procurar para usar as coisas que a gente tem, porque são muitas, muitas ferramentas. Legal, legal. E aí tá lá, Clara, primeiro ano da universidade, se adaptou, lidou com gente diferente, passou por dificuldades, está feliz da vida, se envolveu com um monte de projeto, se tornou a presidente da Organização de Brasileiros da sua própria universidade, e no meio do ano você decidiu voltar para o Brasil, mas não ficou de pé para cima na festa junina aqui. Como Não, foi? então, foi o que eu te falei, né? Quando eu cheguei aqui no meu primeiro semestre, eu não sabia direito como funcionavam, né, esses summer jobs, que são esses estágios que você faz durante o summer, porque o summer é muito longo. E aí eu não sabia direito como funcionava, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aí eu comecei falei, esse próximo verão, quando eu me formar, não, me formar não, quando acabar o meu primeiro ano, não vou ter nada para fazer, por que não ganhar uma experiência e aplicar para algum trabalho e descobrir o que que eu gosto de fazer? E aí eu comecei a aplicar para muitos, 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 muitos estágios de summer, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Passei por vários processos seletivos e aí eu acabei conseguindo um que quiseram me contratar. E aí, durante os 3 meses em São Paulo, eu trabalhei numa consultoria financeira que foi uma super experiência, assim. Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive até agora, porque, assim, eu acho que a faculdade ajuda muito, com certeza, mas eu acho que você só começa a ganhar, entender como é que funciona o mundo, né, de trabalho quando você trabalha. Então, eu cheguei muito crua, assim, eu não tinha noção de como nada funcionava, e eu acho que os processos seletivos também foram muito importantes para eu entender como tudo funcionava. E aí eu trabalhei durante os 3 meses e foi muito bom, assim. E aí depois, quando eu acabei, voltei pra cá, pras aulas. E aí, nesses 3 meses aqui no Brasil, você se envolveu com algum projeto? Você fez fazia um trabalho muito simples? O que que você fazia no seu projeto? Era uma empresa bem grande, né, que você me contou. Uhum, Como que era o seu dia a dia aqui no seu estágio de verão, né, que aqui era inverno, no sim. Brasil? Então, eu fui colocada num time dentro da empresa, né? Porque tem várias áreas, eu fui colocada numa área específica. E aí eu trabalhei em três, eu acho, projetos diferentes. Eu acho que isso foi um upside também de consultoria. É, porque lá é tudo muito rápido, os projetos são muito mais curtos. Então, eu fiquei num time com outros estagiários e outros gestores. E aí eu trabalhei 5 vezes por semana. Eu realmente trabalhei como se fosse um estágio no Brasil, que os meus amigos, por exemplo, fazem é, normalmente, só que ao invés de ser 2 anos, foram só 3 meses. E aí eu me envolvi nos projetos, eu trabalhei é, normalmente, assim, como uma estagiária, o que foi muito legal. Eu acabei conhecendo muitas pessoas diferentes e eu conheci, também aprendi muito, eu acho, sobre tanto hard skill quanto, tipo, soft skill mesmo, de, tipo, entrar em reunião e de falar com o cliente, e de me relacionar com outras áreas, né, da empresa. Então, foi bem legal, assim. Foi intenso, mas foi bem legal. Legal, legal. E aí, agora, pensando daqui para frente, que próximo summer, o que que você tem planejado? O que que você gostaria de fazer? Então, o processo para o próximo summer começa agora, né? As empresas elas abrem agora, no final do ano, as vagas para o verão que vem. Então, eu estou começando a aplicar para várias empresas. Eu não tenho ainda nada planejado. Vou aplicar no Brasil, tanto quanto aqui. Eu gostaria, eu acho, de ficar por aqui nesse verão agora,
porque como eu tive a experiência de trabalhar no Brasil e gostei muito, foi ótimo. Eu gostaria de ver como é que é a experiência de trabalhar aqui, ver como eu me sinto também, como que vai ser produtivo para mim ou não. Então, não sei ainda, a gente tô aplicando, vou passar pelos processos seletivos e aí se tudo der certo, eu consigo trabalhar com algo no próximo verão. Que legal, que legal. Tá. E Clara, tem vou falar dois pontos aqui. Primeiro, tem alguma dica que você daria para alguém que está pensando nessa possibilidade de estudar fora ou não? Bom, assim, ouvindo, você claramente você vai falar que vale a pena fazer, mas alguma dica para tomar essa decisão? O que você diria para alguém que está cogitando ainda nessa possibilidade de estudar fora? Eu acho que a dica que eu daria seria que tá para uma pessoa que tá cogitando, né, estudar fora, seria realmente entender qual o seu propósito, entender o porquê de você estar tomando essa decisão, entender quais são os seus, motivos de estar indo e por que que seria bom para os seus planos da sua vida. Porque eu acho que, assim, óbvio que estudar fora é um sonho, mas, querendo ou não, é só mais uma pecinha na sua vida, entendeu? Você vai montando um caminho na sua vida, e aí entender como estudar fora se alinharia para montar essa vida que você quer montar. E eu acho que também não colocar tanta pressão assim, nas coisas, tipo o processo, a gente acaba se duvidando. Óbvio, é um processo complicado, então você acaba duvidando de você mesmo, você acaba duvidando da sua capacidade, e você acaba tendo muito medo, porque é desconhecido. Mas eu acho que é só realmente também não colocar tanta pressão, nisso e colocar só ter certeza, sabe, ter com autoconfiança de que você vai conseguir e você vai conseguir se entender melhor. Eu acho que esse que é o legal da jornada, assim, é de você se autoconhecer e você aprender muito mais sobre você. Então, aproveitar a jornada e ter autoconfiança, não colocar tanta pressão no final, porque também, se não der certo de ir na primeira vez, você pode fazer uma pós-graduação depois, você pode fazer um mestrado depois. Então, eu acho que seriam mais essas duas dicas de entender o porquê você está indo, e aí se você decidir mesmo ir, vai com tudo e sem essa pressão e sem esse medo, assim, porque é desconfortável, óbvio, mas vale a pena, entendeu? Se vale a pena pra você, vai valer a pena. Legal, legal. E, e agora, você consegue ver uma diferença entre a Clara que mandou as applications para a Clara do meio de 2025? Nossa, com certeza, assim, eu acho que não só eu com mesma consigo ver, mas como a minha mãe, inclusive, falou quando eu voltei pro Brasil, no começo do summer agora, ela falou, tipo assim, a gente tava jantando, eu acho, e ela ficou me olhando, eu falei, mãe, que foi? Ela falou assim, você tá diferente, você tem alguma coisa em você que tá diferente, assim. Eu acho que só, se eu lembro, né, de mim mesma quando vindo pra cá no meu primeiro semestre, comparado com agora, começando o meu segundo ano, eu sinto que eu tô uma pessoa bem. Eu sinto que eu amadureci muito rápido, em muito pouco tempo, assim. Eu acho que eu tô muito mais autoconfiante hoje em dia em quem eu sou do que eu era quando eu comecei. E eu acho que eu tô também valorizando, assim, coisas diferentes, que eu não valorizava tanto antes de ir embora. Então eu me sinto, assim, bem diferente. Eu acho que até mais certa de algumas coisas que eu não, obviamente, não estava tão certa de alguns gostos, né, que eu tinha quando eu comecei a faculdade. Então acho que eu mudei bastante, mas eu acho que eu mudei pra melhor, eu espero. Que legal, que legal. Ótimo, isso é legal, é legal demais. Imagina a Clara depois de formada, hein? Ah, Exato, e assim, passa muito rápido. Pra mim, às vezes, eu ainda penso que eu tô no meu primeiro ano, no meu primeiro semestre, e eu já tô agora no meu segundo, e daqui a pouco, sabe, vai estar indo. É muito rápido, então acho que eu tô também nessa de aproveitar bastante essa experiência, porque passa rápido. e aí, pessoal, gente, vocês estão assistindo. Se vocês quiserem mandar as perguntas no Q&A, eu vou fazer minha última pergunta aqui e depois eu vou para a pergunta de vocês. Você voltou agora no meio do ano, estava aqui no Brasil, e aí, claramente, sim.
Imagino que você encontrou com seus amigos, suas amigas daqui do Brasil. Como que você vê aí a turma que ficou, em comparação com você, das experiências? O que você vê de diferente? Eu acho que as preocupações são um pouco outras, porque, querendo ou não, eu tô morando sozinha, né, não tô mais morando com os meus pais tem Uhum. 1 ano, e eu já tive a minha primeira experiência de trabalho, e eu volto pra cá, né, pra voltar a morar sozinha, e eu tenho algumas preocupações de tipo, eu tô morando num apartamento, ano passado eu morei num dormitório e agora eu moro num apartamento. Então preocupações mesmo de tipo manter uma casa e preocupações profissionais de emprego para algumas preocupações, conforme as organizações que eu faço parte, porque todas eu sinto que são bem, aqui eu acho que aqui, né, acaba as organizações são bem profissionalizadas, então você acaba tendo que ter, um nível de liderança um pouco maior. Então foi muito no quesito de não estilo de vida, mas as preocupações eu acho eram um pouco diferentes para quando eu voltasse do que o que meus amigos tinham. Meus amigos acabam vivendo um pouco da vida que a gente vivia antes até da faculdade, sabe? No ensino médio, não mudou tanto entre o ensino médio quanto a faculdade, quanto eu sinto que a minha acabou mudando. É, isso eu escuto com bastante frequência. E quando eu fui, há décadas atrás, eu lembro quando eu voltava de férias, o futebol era no mesmo dia, que eu jogava bola, a festa era no mesmo, eles falavam das mesmas pessoas, e isso É. eu sentia que tinha uma diferença clara, assim, você abre muito a sua vida. Eu acho que a gente acaba, eu acho que eu experienciei coisas muito diferentes do que eles experienciaram, assim. Assim, eu fico feliz que a vida deles ainda é um pouco parecida, porque quando eu volto, eu consigo me É fácil. enturmar, né? Eu consigo ainda me enturmar e gosto muito, inclusive, da vida que eles vivem, porque, Uhum. né? E continuo muito amiga de todos. Mas foi o que você disse, tipo assim, eu acho que a gente acaba experienciando coisas muito diferentes e aí acaba abrindo também um mundo, maior, assim. Você trouxe um ponto importante agora, que muitos dos jovens ficam preocupados. Pô, se eu for para fora, eu vou perder minha conexão com as pessoas daqui, com os amigos. Como que foi para você? Eu acho que é muito fácil você acabar perdendo o contato, mas como eu tinha um grupo de amigos que eu era muito próximo, eu fiz questão de manter contato com todos. Então, eu procurei muito e eu acho que eles acabaram procurando muito também. Então, a gente se ligava, a gente conversava, eu conversava no grupo, eles me contavam as novidades, né? E aí a gente acabou mantendo um contato bom. E quando eu vou ao Brasil, a gente se encontra, assim, lá em casa é o point, eles adoram ir lá em casa. E aí, sempre quando eu volto, ficam, ai, e aí o churrasco? Porque eles adoram minha família também. E aí é sempre aquela coisa, né? Aquela festa, e aí todo mundo vai lá em casa, a gente se reencontra. Então eu acho que ser bem intencional no sentido de, tipo assim, eu quero manter contato com essas pessoas, eu quero manter esse laço. E aí, ativamente, mandar mensagem, ligar, foi muito importante pra gente manter o contato no geral, assim, e não perder essa amizade. Porque eu acho que é importante, né? A gente manter sempre, as amizades daqui e as amizades de lá. Você acaba sendo dois mundos meio diferentes, mas é bom manter os dois. E aí, uma pergunta que apareceu aqui. Me dá uma ideia assim, de custo de vida aí, de moradia, alimentação. Quanto que se gasta mais ou menos aí por mês na sua faculdade? A minha faculdade, como é uma faculdade que são muitos texanos, eles não dão tanta. É bolsa, até dão, eu tenho alguns amigos que têm bolsa, mas e morando agora no apartamento, eu tô gastando também um preço certo. Eu acho que por ano, perto de 60. Não, mas mais de moradia, do dia a dia, assim, do por mês, assim, o custo que eu tenho aqui de aluguel, mais os meus gastos, fica na faixa de quanto, mais ou menos? O meu aluguel, mais os gastos em gerais mensalmente, eu acho que dá 1.400, 1.500. Uhum. E eu Legal, tô legal. morando eu divido meu apartamento com outras 3 garotas, e é um apartamento grande até, a gente tem cozinha, sala, e a gente paga conta de luz, conta de água, e eu faço as próprias compras, né, de mercado. E é com isso que eu gasto mais, assim. Tá bom.
A última pergunta aqui. O que que você mais gosta daí da sua cidade? Nossa, eu assim, eu não esperava gostar tanto de Austin quanto eu gosto. Foi o que eu tava falando antes. É uma cidade muito ativa. Então, eu gosto muito do fato de que sempre tem algo para fazer. E normalmente são coisas ao ar livre, assim. Então, eu nunca me sinto presa, sabe? Eu sempre tenho, sempre a gente vai para a minha faculdade fica muito perto do centro, né, de Austin, então dá para ir a pé. E a gente vai muito para poder andar na rua, para comer, para fazer atividades, né? Eu tenho amigos que escalam, então eles vão para escalar em vários parques, a gente vai para parques para poder jogar bola ou fica fazer um piquenique. Então eu acho que é isso que eu gosto mais de Austin, né? Que realmente é uma cidade muito ativa com coisas assim para você fazer no seu dia a dia mesmo, que são coisas relativamente até saudáveis assim. Então, eu acho que é isso que eu gosto mais. E o clima eu gosto também. Gosto é calor aqui, às vezes é muito quente demais, mas eu gosto do calor e sempre o céu tá azul. Então, para mim, isso é o mais importante. Aí faz diferença. Eu morei em Minnesota 5 anos e são 6 meses de inverno. De, de, de passar 2 dias no meio do inverno que o sol não aparece. E isso é duro, né? Isso faz Nossa, diferença. eu não ia conseguir, assim, eu tenho conhecidos que foram para faculdades bem ao norte e que passaram por isso, mas eu nem cogitei aplicar para faculdades, assim, porque eu falei, gente, eu Sim. preciso de um sol, eu preciso... Que bom que você teve essa, essa transparência com você mesmo. Isso é é. importante. Isso foi Legal. muito também minha mãe no meu ouvido, mas sim, Então, agradecimento a Marcele com que, certeza. Agradecimento a que Marcele contribuiu para Clara Feliz. Exato, exato, ela sabia. Então, tá bom. Clara, eu quero agradecer você mais uma vez. Foi um prazer. A hora passou aqui super rápido. Então, eu agradeço a sua participação, com o quanto você compartilhou conosco. Ah, eu acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa para você depois, pode entrar em contato conosco. Eu faço a ponte Certeza. e passo o contato. E é isso. Pessoal, agradeço o tempo de vocês. Obrigado pelas pessoas que responderam o quiz aqui. Isso ajuda aqui também a gente. E a gente se vê em breve. Um grande abraço e até logo. Clara, um abração. Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.